Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixe suas críticas, suas sugestões, suas perguntas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita, marca o sininho de notificações para não perder o conteúdo. No vídeo de hoje eu vou continuar falando por que a fé. Eu tive o diagnóstico em 2012. Eu fui diagnosticado com uma doença rara, uma doença autoimune, uma doença que pode ser degenerativa, uma doença que atinge o sistema nervoso central. Eu tive o diagnóstico de uma doença rara chamada esclerose múltipla. Quando eu tive esse diagnóstico, eu senti, no primeiro momento, que ali era o fim. Eu estava praticamente cego. Eu digo praticamente cego porque eu só estava enxergando vulto. Eu não conseguia identificar o que realmente eu estava enxergando. Eu estava com o meu lado direito paralisado, não conseguia ficar em pé, não conseguia andar, nem tampouco segurar alguma coisa. Eu estava numa cadeira de roda. Aí veio a notícia que eu poderia ficar naquela condição para sempre, porque a esclerose múltipla é imprevisível. Para mim acabou. Eu fiquei cheio de dúvidas, cheio de incerteza. A primeiro momento eu tive até uma esperança quando a médica me disse que tinha um tratamento. Depois, em 2013, o tratamento que eu estava fazendo deu errado. Acabou. Não tinha uma medicação correta que eu poderia fazer. Eu entrei em depressão, tive insônia, entrei numa crise de ansiedade, tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu queria saber como melhorar, eu queria melhorar, mas eu não sabia se ia melhorar. O porquê da fé? Eu entrei naquela crise de depressão e ansiedade e eu achei que Deus tinha me abandonado, que na realidade fui eu que abandonei Deus, eu estava afastado. Eu achei que as pessoas tinham me abandonado, porque aquelas pessoas que eu achava que eram minhas amigas sumiram todas. Aquelas pessoas mais próximas a mim, aquelas que estavam mais próximas, eram as que mais me machucavam, e as que mais me colocavam para baixo, porque eu dava ouvido em tudo que elas falavam. Em 2018, eu já com uma crise muito grande de depressão e insônia, que eu não dormia já há muito tempo, eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu resolvi recorrer a Deus de novo. E Deus agiu. Por isso que eu disse para vocês que a Bíblia para mim é uma direção, é um caminho, a fé é um caminho. Eu me identifico com algumas histórias de pessoas ali na Bíblia Sagrada que eu procuro fazer mais ou menos o que elas fizeram. Por isso que eu citei Elias. A primeiro momento eu me identifiquei com a história de Elias, do profeta Elias, que se encontra ali no livro de 1 Reis, no capítulo 19, quando
ele se sentiu sozinho, ele chegou numa situação que ele achava que era melhor morrer. E eu cheguei nessa situação. Eu cheguei a pensar isso. Mas eu, estudando o contexto da história, de todo o capítulo 19 de 1 Reis, eu vi certa semelhança entre o profeta Elias e a minha vida. Aquilo que ele estava passando, aquele momento, eu comecei a transformar aquele momento como se fosse, se ele tivesse recebido o diagnóstico de esclerose múltipla. E eu vi o que ele fez naquele momento. E eu comecei a fazer também. Eu não vou contar a história para vocês de Elias, mas eu só posso dizer para você o seguinte: olha, foi muito importante. A Bíblia Sagrada, a fé, tem sido muito importante no meu tratamento, porque pelo fato de eu me identificar com essas histórias, eu procurar fazer o que dá para fazer de acordo com o que eu vi na história. E tem funcionado, eu tenho tido um bom resultado, eu tenho tido uma boa experiência. Então, é isso que eu quero compartilhar com você hoje, tá? Leia a história de Elias, principalmente o capítulo 19, que é o momento que eu vou dizer que eu vivi até 2020, porque agora eu estou vivendo outro momento. É o momento que eu vivi até o começo de 2020. É o momento que eu vivi até, particularmente até o dia 31 de dezembro de 2019. Lá fala as ajudas que ele teve e como eu tive essa ajuda. Eu fiz muitas coisas parecidas com o que ele teve. Eu ouvi muitas coisas da forma que ele ouviu, mas eu ouvi pelo ouvido da fé. Por isso que eu digo, a fé para mim é muito importante no meu tratamento. E que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.